Senhora Presidente da Assembleia da República, senhores e senhores deputados, o PSD decidiu trazer hoje a este plenário um exemplo claro de como é o PSD a governar. E trazemos o exemplo da Madeira. Somos governo na região por vontade popular e sempre com maioria absoluta desde 1976. Foram 11 vitórias sucessivas em 40 anos de autonomia. O PSD transformou uma das regiões mais pobres do pobre Portugal dos anos 70 numa região hoje de rendimento médio europeu. Uma das características do sucesso do PSD a governar a Madeira tem sido cumprir sempre com aquilo que prometemos fazer. Na verdade, o PSD não só tem cumprido com as suas promessas, como tem feito muito mais. Temos sentido a necessidade de fazer muito daquilo que é responsabilidade do atual Governo da República do PS, mas que este vira costas às suas obrigações. Exemplos não faltam. Por exemplo, o Governo da República prometeu apoiar a permanência de um helicóptero para combater incêndios no verão na Madeira, só que não cumpriu, pois o Governo do PSD da Madeira assumiu integralmente a despesa. O Governo da República, que também tem a responsabilidade de apoiar e criar condições para a mobilidade marítima entre a Madeira e o continente, no entanto, recusa-se a financiar, pois o Governo da Madeira do PSD assumiu por inteiro esse apoio financeiro. O Governo da República do PS também recusa-se a aceitar as sugestões de melhoria em todo o processo da mobilidade aérea. Uma das propostas é evitar precisamente que os madeirenses tenham que adiantar ao Estado a verba que é da responsabilidade do próprio Estado. O PS não quer mudar o sistema, quer que a injustiça se mantenha, pois o Governo do PSD Madeira decidiu assumir com verbas próprias o adiantamento do dinheiro nas viagens dos estudantes. Estes são, senhores e senhores deputados, alguns dos muitos exemplos que demonstram a clara miopia e a falta de consideração do Partido Socialista em relação às autonomias. É, no entanto, a forma do PS governar. Um exemplo flagrante, só o PS é que ainda não percebeu, não quis perceber, que o novo Hospital Central na Madeira é um novo equipamento em Portugal e que vai servir os portugueses da Madeira. O Governo Social-Democrata da Madeira já pagou vários milhões de euros para o projeto e para os terrenos do futuro hospital. Aliás, o concurso internacional avança de imediato. Só o Governo da República do PS tem andado num inaceitável jogo do gato e do rato, com compromissos pouco claros e por vezes dúbios. Diz que paga com uma mão 50% da obra, mas imediatamente com a outra retira uma verba que não existe, que é a venda de 2 edifícios que não são seus, mas que o Governo da República tomou abusivamente como seu, desrespeitando os donos legítimos desses edifícios, que são instituições madeirenses que nada têm a ver com o Governo da República. Esta é a forma do PS governar. Conta com aquilo que é dos outros e que não é seu. Vejamos outros exemplos. A economia da Madeira, governada pelo PSD, cresce há 64 meses consecutivos. A dívida pública da Madeira tem apresentado uma trajetória descendente evidente. Vale neste momento menos de 108% do PIB regional. Pois, pelo contrário, a dívida pública nacional bruta não para de crescer. O PSD na Madeira não paga dívida criando outra dívida, como fez o Governo do PS, que pagou o que devia ao FMI, criando outro tipo de dívida. Uma mera engenharia financeira, porque a dívida continua lá. Também o Governo Social-Democrata da Madeira tem vindo a reduzir a carga fiscal sobre as famílias, sobre os trabalhadores e as empresas. No orçamento de 2019, o Governo do PSD na Madeira dá continuidade ao enorme desagravamento fiscal. No IRC, a taxa passará dos atuais 16 para 13,6, o que representa o diferencial de 20% em relação ao que as empresas pagam em território nacional. Também o preço dos combustíveis vão continuar a baixar. Sim, na Madeira, governada pelo PSD, os preços dos combustíveis baixam, pois a nível nacional, o governo do PS, com o Bloco e com o Partido Comunista, tem arrecadado a maior carga fiscal da história, mas mantendo sempre a decisão do PS, que é acrescentar todos os anos novos impostos, sejam eles diretos, indiretos, taxas ou taxinhas. Uma carga fiscal que se tornou insuportável sobre as famílias, sobre os trabalhadores e sobre as empresas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
O PSD nunca governa apenas a pensar no dia seguinte ou apenas para satisfazer exigências de parceiros de coligação. Governamos sempre a pensar no futuro. A questão da natalidade é um exemplo disso mesmo. A partir de agora, e dou-vos este exemplo, há um corte de 40% das mensalidades nas creches na Madeira. Há também a redução dos espaços sociais, mas de todos os espaços sociais. Não há para nós PSD portugueses de primeira e portugueses de segunda, portugueses do litoral e das cidades e portugueses do interior. Medidas de justiça social para nós são para todos. Novamente, duas formas diferentes, bem diferentes de governar, a nossa do PSD e a do PS. A nível nacional, com o Partido Socialista, muitos serviços públicos estão em total ruptura, profissionais em contestação permanente, orçamentos fantasiosos que prometem no mês de novembro investimentos no orçamento, quando sabem perfeitamente que durante o ano vão cativar milhões de euros dessa mesma despesa prometida. Tratam-se assim de autênticos orçamentos de fantasia. São os hospitais, são as prisões, universidades, as escolas, esquadras, comboios, barcos, aeroporto de Lisboa, tudo estruturas fundamentais para a vida de todos os portugueses em quase ruptura total e sem soluções a prazo imediato à vista. Assiste-se à falência do Estado onde ele é mais necessário. A culpa é da solução deste governo. Este é o filme da realidade. Enquanto o governo do PS, com o apoio do Partido Comunista e do Bloco, decide aprovar enormes cativações na área da saúde, colocando todos os dias o Serviço Nacional de Saúde mais débil, ineficiente e deficitário, pois na Madeira o Governo Social-Democrata recusa-se a fazer cativações em despesas na área da saúde, como também noutras despesas sociais. São assim duas formas bem diferentes de governar, a nossa do PSD e a do PS. Termino, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. As vítimas desta forma de governar do PS, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, são os portugueses em geral, mas em especial os mais desfavorecidos. É este, imagine-se, o governo das esquerdas. Bem diferente, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, é a forma de governar na Madeira. É a forma de governar do Partido Social Democrata.